Olá, gente! Antes da conversa do pH de hoje, eu tenho um convite para você. Entra aí no nosso canal, se inscreve, é o hashtag Conversa do pH. Não esquece de clicar no sininho para sempre que a gente postar um vídeo você ser notificado. Olá, pessoal! Durante muito tempo, os cientistas procuraram explicar fenômenos complexos, dividindo esses fenômenos em partes menores. Eles tentavam explicar as partes menores, depois juntavam essas explicações para tentar compreender o todo. Logo, os cientistas perceberam que essa estratégia não funcionava para todos os fenômenos complexos. Existiam alguns fenômenos que tinham nuances entre as partes menores, e essas nuances ou variáveis, quando não eram levadas em consideração, resultavam em dados que não condiziam com a realidade. Um exemplo prático é que nós não podemos compreender a vida humana simplesmente usando os recursos da biologia. Nós precisamos de conhecimentos da química, da física, da matemática e até mesmo das ciências sociais e humanas para compreender a complexidade da vida humana. Então, se nós formos seguir a análise reducionista da situação econômica brasileira, nós vamos tender a fazer análises dissociadas e desarticuladas da realidade. E isso vai, obviamente, causar enormes prejuízos no médio e longo prazo para a população brasileira. Só para vocês terem uma ideia, os dados do DIEESE apontam que em quase 80% dos municípios brasileiros, os valores que são pagos de benefícios, pensões e aposentadorias do INSS superam o próprio fundo de participação do município. No caso do Piauí, esse valor chega a superar em até 300% o valor do fundo de participação dos municípios. Uma outra análise a partir de dados oficiais do IBGE revela que o nível de desemprego é extremamente elevado. No caso do Piauí, em alguns municípios, apenas 2% da mão de obra ativa, isso mesmo, 2% da mão de obra ativa possui emprego formal. O restante ou está desempregado ou está na informalidade. Na média, os municípios piauienses apresentam 10% de empregabilidade. Teresina é a cidade de melhor desempenho, chega a 30% de empregabilidade. Mas mesmo assim, em Teresina, nós temos 7 em cada 10 teresinenses aptos ao trabalho ou desempregados ou na informalidade. É óbvio que isso causa uma pressão negativa muito grande nas contas da Previdência, porque pessoas que estão desempregadas e na informalidade estão fora do sistema de contribuição. Elas não contribuem para a Previdência e aí a Previdência deixa de arrecadar. Se a gente analisar os dados a nível de Brasil, nós somos quase 14 milhões de desempregados, nós temos mais 5 milhões de desalentados e 37 milhões aí de brasileiros na informalidade, num contingente que somado dá em torno de 55 milhões de brasileiros, 57 milhões de brasileiros fora do sistema de contribuição da Previdência. E é óbvio que se 1 em cada 4 brasileiros não contribui para a Previdência, ela vai deixar de arrecadar o que deveria arrecadar e naturalmente suas contas não vão fechar. Uma outra preocupação que eu trago é que segmentos da mídia e segmentos do próprio governo falam em economia da Previdência. Isso é um outro reducionismo preocupante. Por quê? A Constituição de 1988 estabelece em seu artigo 194 que a Previdência faz parte de um pacote chamado Seguridade Social, que é um tripé ancorado pela Previdência, a assistência social e a saúde. Quando você trata a Previdência desarticulada do contexto econômico e do contexto da Seguridade Social, você está incorrendo naquele erro reducionista de tratar as coisas de forma isolada. Falar em economizar com a Previdência é falar em economizar nos mecanismos de proteção com a sociedade. Me parece que aí é uma outra visão reducionista. Nós temos que falar estimular a geração de emprego e renda, trazer mais gente para dentro da formalidade, aumentar a arrecadação da Previdência e, com isso, aumentar os mecanismos de proteção à sociedade, principalmente os mais vulneráveis. O próprio acordo proposto e divulgado entre o Mercosul e a União Europeia de Livre Comércio já está sendo colocado em dúvida. Hoje pela manhã, dia 2 de julho, o próprio Emmanuel Macron, da França, disse que a França não está preparada para assinar esse acordo. Por quê? Aquilo que eu venho dizendo, canja de galinha e paciência não fazem mal a ninguém. O momento atual que nós vivemos hoje no Brasil, ele traz algumas reflexões para a gente.
Hoje, dia 2 de julho, os governadores estão em Brasília para se reunir com o presidente do Congresso Nacional, com o presidente da Câmara dos Deputados, para tentar incluir estados e municípios na reforma da Previdência. Me parece, então, que a visão reducionista é tratar a Previdência de forma isolada e se esquecer dos demais problemas que giram em torno dela, como, por exemplo, estímulo à geração de emprego e renda. Os governos federal, estadual e municipais têm que se articular para montar estratégias de estímulo à geração de emprego e renda, para assim aumentar a arrecadação da Previdência. Nós temos que analisar melhor, é necessário reformar a Previdência? Acredito que sim. Os indicadores demográficos, sociais e econômicos na última década mudaram, é necessário fazer ajustes e é necessário também cortar privilégios. Mas é necessário que se faça uma discussão mais ampla dessa reforma. Tratar essa reforma de forma reducionista vai causar impactos negativos muito profundos na vida da sociedade brasileira e na vida da própria economia brasileira. A proposta inicial da reforma da Previdência que os governadores vão tentar emplacar estados e municípios agora à tarde, dia 2 de julho, lá com o Rodrigo Maia, em Brasília, previa uma capitalização. Isso tudo impacta em diminuição dos benefícios pagos. Se diminuir os benefícios pagos, o que vai acontecer? A economia dos municípios vai estar altamente comprometida. Em contrapartida, os banqueiros estão batendo palma para a nova proposta da Previdência, esperando os bilionários fundos de capitalização e fundos de investimento que começarão a surgir com a capitalização da Previdência. Aí você diz, mas a capitalização foi retirada do relatório original. Sim, mas já estão dizendo lá nos corredores de Brasília e na própria mídia que no segundo semestre há um clima, há um espaço para reapresentar a proposta da capitalização. Então, quando se analisa os problemas complexos de uma nação de forma reducionista, a tendência é que a gente caia em muito erro, incorra em muito erro. E isso nós não queremos. Estamos de olho.